Com a ascensão do governo nazista, liderado por Hitler, a Alemanha passou a desrespeitar as medidas instituídas pelo Tratado de Versalhes. Fazia parte das propostas nazistas, por exemplo, a formação de um governo forte e militarista. As ideias nazistas se baseavam na busca de um espaço vital para a Alemanha. Para efetivar as ideias expansionistas, Hitler iniciou anexando a Áustria ao território alemão em 1938. Na Áustria, viviam muitas pessoas de origem alemã que acreditavam nas propostas de crescimento e de melhoria de vida. Entre os acordos firmados no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial estava o Pacto Anticomunista, assinado em 1937 pelos governantes da Alemanha, Itália e Japão, dando origem à Aliança Militar Eixo Roma-Berlim-Tóquio, cujo objetivo era se opor aos ideais comunistas da União Soviética e da China. Além da Áustria, Hitler dizia que tinha poder sobre Sudetos, na Tchecoslováquia. Em 1938, durante um encontro entre Hitler, Mussolini e os primeiros ministros, que foi chamado Conferência de Munique, a Alemanha assinou um acordo permitindo a anexação de Sudetos. Porém, no ano seguinte, Hitler rompeu o acordo, ocupando toda a região da Tchecoslováquia, segundo país invadido. Em 1º de setembro de 1939, o governo alemão invadiu o território da Polônia. Parte do país pertencia aos alemães antes da Primeira Guerra Mundial, e Hitler resolveu ocupar novamente a região. 2 dias após a invasão da Polônia, no dia 3 de setembro de 1939, Inglaterra e França declararam guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial, que durou até 1945. De um lado, a Alemanha, a Itália e Japão, chamados de Eixo, e do outro, União Soviética, França, Reino Unido e Estados Unidos, chamados aliados. Com a guerra declarada, os primeiros passos alemães foram realizar uma série de ataques navais na região norte da Europa. No primeiro período de guerra, invadiram e conquistaram diversos países, como Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Logo em seguida, atacando e conquistando França e as Ilhas Britânicas. Tecnologia da guerra. Já haviam submarinos, tanques e aviões. O ataque nazista sobre os soviéticos ficou conhecido como Operação Barbarossa. Estados Unidos e Reino Unido se juntaram para privar o Japão do comércio de aço e ferro, e o Japão logo em seguida manda uma bomba nos Estados Unidos, com um plano chamado Pearl Harbor. As mulheres tiveram maiores trabalhos durante a guerra, organizando evacuações, trabalhando em centrais telefônicas, nos depósitos militares e etc. Com suas forças debilitadas por conta da redução de suas tropas e com a forte resistência russa, o exército alemão foi derrotado. Em 1943, em uma batalha na região russa de Stalingrado, um acontecimento simbólico representando o fim da invencibilidade alemã. Assim, os aliados passaram a organizar um plano de retomada da França. Em 6 de junho de 1944, tropas aliadas desembarcaram na Normandia, no litoral norte da França, em uma operação com o nome de Dia D. Por fim, a invasão aliada venceu o Eixo, e Paris foi retomada do controle nazista. O presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, tomou uma decisão. Ele resolveu atacar o Japão com bombas atômicas, com a justificativa de que o fim imediato do conflito evitaria maiores perdas de soldados, caso a guerra se prolongasse. Em 6 de agosto de 1945, uma bomba atômica foi lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima e 3 dias depois em Nagasaki.
Bomba atômica. Também conhecido como bomba nuclear, esse artefato militar tem um alto poder destrutivo, pois seu uso ocorre com a reação da fusão nuclear, o que gera uma grande quantidade de energia. A primeira bomba atômica usada militarmente foi em Nagasaki e Hiroshima. O Brasil passou a fazer parte, então, da chamada Política da Boa Vizinhança, estabelecida pelo presidente estadunidense Franklin Roosevelt. Países americanos eram incentivados a apoiarem os Estados Unidos, em troca de vantagens comerciais e financiamentos facilitados para obras e investimentos econômicos. Assim, cerca de 20.000 soldados brasileiros, conhecidos como pracinhas, foram enviados aos combates na frente italiana da guerra. Além disso, jornalistas, escritores e enfermeiros também compunham as forças brasileiras enviadas para auxiliar os aliados. Cerca de 500 soldados brasileiros foram mortos no conflito. Os pracinhas também sofreram bastante com o frio europeu e com algumas dificuldades técnicas da guerra. Entre as políticas nazistas de combate aos seus opositores estavam os campos de concentração, locais de confinamento de presos políticos, inimigos do regime e prisioneiros de guerra. Na década de 1940, esses locais também passaram a ser utilizados para abrigar grupos considerados inferiores, que não faziam parte da raça ariana e que prejudicavam a tentativa de manter a suposta pureza alemã. Assim, judeus, homossexuais, pessoas com deficiência física ou mental, ciganos e afrodescendentes eram levados aos campos de concentração. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, grande parte dos judeus que viviam nos campos de concentração foi morta. A política de extermínio em massa desse povo ficou conhecida como Holocausto e fazia parte dos planos nazistas de acabar com as populações consideradas impuras. Estudiosos afirmam que cerca de 6 milhões de judeus foram mortos durante as ações nazistas na guerra. Além de buscar a resolução pacífica de conflitos mundiais, a ONU desempenha um importante papel na defesa dos direitos humanos. Os atuais princípios da ONU são manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver relações amistosas entre as nações, realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns. Uma das primeiras ações da ONU, em dezembro de 1948, foi criar um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nele, as nações se comprometem a manter suas políticas sempre voltadas ao desenvolvimento dos direitos humanos, assegurando a liberdade e primando pela cooperação mundial das populações. A ONU é organizada em diferentes órgãos, cada um responsável por determinada função em sua administração. Um dos órgãos mais importantes é o Conselho de Segurança, formado por 15 países membros, sendo 5 deles membros fixos e os outros 10 formados por eleições periódicas. Os membros fixos do Conselho de Segurança são Estados Unidos, França, Rússia, China e Inglaterra. Esses países possuem o poder de vetar decisões do Conselho e assim influenciar muitas das políticas adotadas pela ONU, podendo inclusive deixar seus interesses prevalecerem nas decisões. Holocausto é o termo usado para se referir à política de extermínio em massa de judeus empreendida pelos nazistas. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de grandes proporções que mobilizou diversos países do mundo entre 1939 e 1945. O nazismo foi uma ideologia desenvolvida na Alemanha, baseada em ideias totalitárias, antissemitas, racistas, nacionalistas e expansionistas. O fascismo foi uma ideologia desenvolvida na Itália que tinha algumas características como nacionalismo, militarização,
expansionismo e totalitarismo. O totalitarismo é um sistema político em que o governo assume o posicionamento autoritário e de caráter intervencionista em diversos âmbitos da sociedade. Neonazismo é o nome da ideologia que prega o racismo, o antissemitismo e a intolerância.